ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, nós começamos mais um programa Praticai a Verdade. Estamos ao vivo aqui na TV Centro Minas, falando para você a respeito da Palavra de Deus para a edificação do corpo e da igreja em nome de Jesus. Eu, pastor Mestre Apolo, estarei falando com você a respeito hoje sobre igreja, edificação da igreja e a importância dos membros. Eu gostaria que desde já você já se colocasse à disposição, que está nos acompanhando, está participando desta programação. Você pode estar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp ou no número 9828-5400, o telefone do WhatsApp, ou a mensagem comum mesmo de texto, você pode estar mandando, enviando, para participar, para interagir sobre a palavra que vai ser ministrada aqui ao nosso coração. Ok, queridos? Eu gostaria que você, neste instante, para a gente ganhar tempo, em nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 2, aproveitando aí esse feriado, nós estaremos falando sobre a igreja, sobre comunhão, e amanhã eu vou estar dando continuidade ao estudo do livro ou do Evangelho de João, segundo escreveu o discípulo de Jesus, João. Então hoje eu quero dar uma mudada no tema e nós vamos estar comunicando a respeito de igreja, do congregar, de você estar vivendo em união no corpo de Cristo. E amanhã eu estarei prosseguindo com vocês a respeito do Evangelho de João. Quero dar essa informação aí para que a gente venha aprender aquilo que tem necessidade. Então nós estamos ao vivo no programa Praticai a Verdade e digo mais uma vez, eu quero que você participe, venha interagir conosco sobre a importância da programação e principalmente a palavra que será ministrada agora em nome de Jesus. Efésios capítulo 2... E no versículo 19, eu quero ler um texto para você agora nesse instante, e nós vamos estar orando, eu quero explicar esse texto e mostrar um pouco aqui a importância de você estar ligado no corpo, a importância de você estar inserido no corpo, o qual cabeça é Cristo. Efésios 2,19 vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Vamos orar? Pai, eu te dou graças pelo privilégio e a honra de falar da tua palavra. Eu quero que o Senhor venha nos instruir pelo teu Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para você hoje aqui o que eu sempre venho repetindo nessa programação, a importância de você estar ligado no corpo de Cristo. Porque eu consigo perceber as pessoas que têm ligado, informado, a gente tem conversado, pessoas que têm conhecimento a respeito do Senhor, sabe que Deus é bom, sabe que Jesus Cristo perdoa, batiza, liberta, tem promessa de volta, mas não consegue tomar a decisão de estar inserido no corpo. E a igreja não é algo feito por mãos de homens. É certo que tem homens que com espírito imundo, espírito de ganância e espírito de mentira, eles criam para si nomes e institula como igreja e como pastores e faz uma obra de qualquer maneira, o qual eles vão dar conta a Deus por causa disso. Mas a igreja em si, num todo, e quando eu digo igreja em si, é o corpo de Cristo espalhado em todo o planeta Terra, não é a igreja batista, não é a igreja Deus é Amor, não é a igreja congregacional, não é a igreja Templo da Salvação, é a igreja como corpo de Cristo que está em todos os cantos, está dentro do templo, fora do templo, no meio da mata, aonde tiver ser humano com o coração voltado para Cristo ou vivendo segundo a consciência dele, porque às vezes não tem o conhecimento de Cristo, mas vive pela consciência da bondade, ali tem alguém que faz parte da igreja, alguém que é membro importante do corpo de Cristo.
Então eu sempre falo e vou falar da importância de estar ligado neste corpo. Por quê? Porque nós conseguimos perceber aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19, que quando você faz parte da família de Deus, você já não é estrangeiro ou forasteiro, você não é uma pessoa desconhecida, o qual vive aparentemente de passagem, você não é alguém desse tipo. Você ligado na família de Deus, você se torna ligado a um edifício que está fundamentado pela palavra dos apóstolos, dos profetas e de Jesus o Cristo, o qual todo o edifício é bem ajustado e cresce para o templo de Deus. Então, uma vez ligado à igreja, você faz parte da família de Deus. Agora, eu quero dizer para você que você não é chamado apenas para crer em Jesus e para confiar, você é chamado para pertencer e estar nele. E você só está em Cristo Jesus quando você manifesta o seu amor ligado num corpo, e esse corpo é a igreja. É por isso que lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus vai falar que ele iria edificar a igreja, e a respeito da igreja, o qual ele ia edificar, as portas do inferno e todo levante de Satanás não poderia impedir a expansão da igreja e do reino, porque ia ser edificado por Cristo, o Filho de Deus, o qual recebeu todo o poder no céu e da terra. Então, a igreja é um ministério dado, fundamentado, exposto, o qual custou o sangue de Cristo para espalhar no mundo luz e paz. E você que crer na palavra do Senhor é chamado para pertencer e para praticar. Nenhuma pessoa é chamada para crer em Jesus e viver como um santo solitário pelos campos, no mosteiro, como um monge sozinho, como juntando na natureza. Não, você é chamado para pertencer a um corpo, e o corpo está ligado à igreja, e o qual o cabeça é Cristo. Eu sei que eu falo para pessoas que sabem que Deus é bom, eu sei o que eu falo agora para pessoas que sabem que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que eu estou dizendo agora para pessoas que compreendem que Jesus pode, faz e morreu, mas ainda não tomou a atitude, a decisão, não abriu o coração e não confessou com a boca que Jesus é o Senhor e que Ele veste a camisa da igreja, passando a congregar, passando a ter uma confissão de fé, passando a ser batizado, passando a participar da ceia, passando a ter um compromisso aí à casa do Senhor. E é com você que Deus agora me usa pelo Espírito para chamar a sua atenção. O Senhor não chama você para crer, para acreditar e para falar que é bom. Ele chama você para pertencer a um corpo, porque é lá, é ali, no pertence de um corpo, que você vai entender mais sobre o reino de Deus, sobre a sua importância, sobre o amor de Cristo, sobre perdão, sobre fé, sobre justiça, sobre o autocontrole, porque você está ligado e junto a pessoas. E nada mais forte do que a união, principalmente quando vem de Deus. Queridos, as pessoas estão participando, né? Tem pessoas aí participando, ligando, aí a paz do Senhor, manda um abraço para nós aí, do grupo Só Evangélico, é o Betão do Gás e a família, dizendo que está toda a família já assistindo a programação nesse instante. Nós temos aqui também a paz do Senhor, estou aqui assistindo o programa Praticai a Verdade, programa abençoado por Deus, sou Daiane, da Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, que Deus abençoe a irmã Daiane, da Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, se eu não estou enganado é o pastor Marcos, né? Da Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, eu tive o privilégio de conhecê-lo, na inauguração do templo na Cidade de Deus, ele estava presente ali se alegrando conosco. Deus abençoe a irmã Daiane em nome de Jesus pelas mensagens aí, louvado é o Senhor, glória a Deus. Começou Efésios capítulo 2, a paz do Senhor, o Alisson, Isaac, Daiane, Diácono Mauro e a irmã Aparecida, o pessoal está ligado aí, um abraço à família. Eu gostaria que você participasse agora, comentasse alguma coisa a respeito dessa palavra, sobre a importância de você estar ligado no corpo, ou mandasse a sua mensagem citando o seu nome, o nome do ministério, ou se você é católica, espírita, adventista, ou de alguma outra igreja, o qual as pessoas têm sempre assistido e acompanhado. Fica difícil a gente atender o seu telefonema aqui no ar, querido, não adianta, é muito complicado, então não tem como você estar ligando, não tem como. Nós estamos aqui ao vivo e estamos passando alguns alôs de algumas pessoas que estão mandando mensagens no telefone 9828-5400. Daqui a pouco eu estarei falando de mais algumas pessoas aqui que já estão participando. Agora, atender a ligação não tem como.
Queridos, pegando o contexto da igreja, eu acho interessante, lá no livro de Romanos, eu quero dizer para você, no livro de Romanos, a Bíblia vai dizer, capítulo 12, versículo 4, vai dizer assim, ó, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. A igreja é formada por membro, e o membro de um corpo é uma parte, é um órgão, irmãos, fundamental. Se você perde um dedo, se você perde uma unha, você sente, todo o seu corpo fica mal, porque um membro ou parte do corpo foi cortado. De modo que tem pessoas que entendem sobre Deus, tem pessoas que conhecem do Evangelho, tem pessoas que sabem que Deus é bom, que Deus faz, que Deus pode, tem pessoas que sabem que Deus realiza, mas nunca passa a ser um membro efetivo, entendendo a sua ligação do corpo, e é por isso que ele nunca cresce e nunca desenvolve. Você conhece pessoas que há anos praticam os mesmos tipos de pecado. Há 15 anos a pessoa está na igreja, mas há 15 anos está como frequentador, como alguém simpatizante, e não há como aquele que é membro de um corpo, o qual cabeça é Cristo, o qual ele confessa que Jesus é o Senhor e abraça o Evangelho. Aí ele vai buscar então o batismo, ele vai buscar a participação, ele vai entender que ele, como membro da igreja, ele não está ali para condenar, para julgar e para apontar, mas para servir. Ele vai desenvolver os frutos do Espírito, Efésios capítulo 5, e os dons espirituais, Coríntios capítulo 9, vai desenvolver os dons espirituais, que são os frutos do Espírito que desenvolve o caráter cristão, e os dons espirituais vai desenvolver o poder ligado pelo Espírito e dado a você. Então toda essa junção de manifestação é dada àquele que é participante, irmão, de um corpo, aquele que é participante da igreja. É necessário a gente entender isso aí. Fora da igreja você não consegue, você não pode, não tem como, querido. Não é fora da igreja simpatizante, fora da igreja como alguém assim. 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons e não 9, para dar uma confirmada para vocês. Então, fora da igreja, você pode vir ao domingo, pode vir na sexta-feira, pode assistir, pode dar um glória a Deus, mas se você não abraçar o Evangelho de Cristo, não vestir a camisa do sangue de Jesus e não se comprometer com o Evangelho, você nunca vai entender os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque a igreja custou o sangue de Jesus. Aí alguém questiona, pastor, mas existem muitos pastores errados, existem muitas pessoas que fazem aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Irmãos, eu sei disso e isso me entristece o coração. Mas também ainda existem pessoas que levam a sério o Evangelho, ainda existem pastores e líderes, pessoas que estão prontas para servir, que estão ali para levar um Evangelho simples e poderoso. Ainda tem igrejas que você pode confiar nos líderes e você chegar ali para ajudar e não para caçar defeito. A igreja é algo dado por Deus e é importante que você é chamado para pertencer a um corpo, não apenas para crer. Você é membro do corpo de Cristo? Você é membro da igreja? Você é membro de um corpo? Então você entende que os outros membros têm a sua função e a sua responsabilidade e os seus direitos e os seus deveres como você. E juntos os membros, como nós lemos em Romanos capítulo 12, 4, os membros, cada um cumprindo o seu papel, o corpo cresce, o reino aparece, o nome de Jesus é exaltado e Satanás perde. Quando você está ligado na igreja, ficar sozinho em casa, querido, vendo, assistindo, pondo defeito, às vezes elogiando, e não caminhando para os pés do Senhor, você está adiantando apenas aquilo que Deus tem para a sua vida. E costuma você adiantar tanto, e chegar uma hora que não tem como você reverter mais o caminho. Nós estamos aqui ao vivo, eu quero ler algumas participações aqui das pessoas. Nós temos aí a Amanda Nara, que é do Tempo da Salvação,
Parabéns, pastor, pelo programa, e manda um abraço para os adolescentes e jovens do TDS, que é da Igreja Templo da Salvação. A Marilza também está participando e manda um abraço para o grupo de oração, as mulheres que estão sempre intercedendo, né? Nós temos aí também a Renata, dizendo que o programa é maravilhoso, que edifica nossas vidas a cada dia, com palavras de sabedoria. Que Deus continue abençoando o programa. Renata, também do Ministério Templo da Salvação. Nós temos várias pessoas que estão participando aqui nesse instante. Eu gostaria que você também participasse, mandasse a sua mensagem, dizendo sobre a importância da igreja, a ligação do corpo, se isso faz algum sentido para você, ou até mesmo qual é a sua dúvida a respeito desse assunto. Por que você ainda não tomou a sua decisão de estar ligado à igreja? Você pode mandar suas perguntas agora e aí, dando tempo, eu vou estar respondendo para você. Nós temos uma hora de programação e o Senhor me traz aqui para falar com você a importância de você estar ligado no corpo, o qual cabeça é Cristo, e não apenas crer. Você já viu aqueles tipos de crente que eles são fãs de campanha? Vai na campanha 7 sexta-feira, 7 segunda, é de madrugada, é cedo, é noite, mas você pergunta, você é crente? Você é cristão? Você agora adora a Deus? Você é batizado? Ele fala, ainda não, mas tem 10 anos que assim ele vive. Tem 10 anos que ele comporta dessa maneira, mas ainda não. É 10 anos para receber uma benção, é 10 anos procurando para receber um milagre, mas ainda não abraçou o Senhor. Deus está chamando a sua atenção. Deus não quer que você seja apenas um ouvinte, mas praticante da verdade. E fora da igreja você não consegue manifestar os mistérios e ministérios de Deus. Amém? Não saia daí, no próximo bloco eu vou dar continuidade e responder as suas perguntas em nome do Senhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente, roupas, enxovais, cama, mesa e banho, artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orocimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Os cativos preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei, diga, Pai de multidões, tocarei, e muita gente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Estamos lendo o texto de Efésios, capítulo 2, Romanos, capítulo 12. Estamos comunicando aqui a respeito da importância da igreja. Lá em Efésios, capítulo 5 e versículo 25, a Bíblia vai descrever que a igreja é tão importante que Cristo morreu por ela. Cristo morreu em prol da igreja, em prol da noiva, porque Cristo é o noivo, então ele morre em prol da igreja. Por que eu estou trazendo essa passagem a respeito da igreja e da importância?
É porque é necessário entendermos que se um membro da igreja ou do corpo, ele é cortado, ele sai fora do corpo, o que acontece com ele? Ele morre. Não há circulação de sangue, não há vida, ele perde a sua função e ele morre. Há muitos membros que já estão sendo distanciados do corpo, eles mesmos se distanciam do corpo da igreja e os motivos são banais. Por que os motivos são banais? Porque nada tem o poder de te separar do amor de Cristo. Não é a fala de um irmão, não é a fala de uma irmã, não é o procedimento de uma mulher ou de um homem que tem o poder de fazer você separar da igreja. É por isso que tem gente que não tem a consciência e não crê no amor de Cristo, que quando o irmão olha para ele, fala alguma coisa, aponta, ele sai da igreja, ele passa para outra, ele pula para outra, ele não para, ele não cria raiz em lugar nenhum, porque ainda não conheceu o amor de Cristo relacionado à igreja e é levado a todo tipo de ondas de questões exteriores que lhe acontecem. Eu sei que eu falo para pessoas que estão paradas nesse instante. Há grande possibilidade de eu estar dizendo agora para pessoas que estão paradas, porque alguém falou, alguém apontou, alguém disse, alguém fez algo que você não gostou. Mas a pergunta é, você está permitindo isso te separar da igreja, o qual custou o sangue de Cristo? É na igreja o qual o corpo desenvolve, o membro desenvolve. Se o membro sai fora do corpo, ele morre, ele fica fraco, porque não tem os outros membros para defender e nem tem Cristo para governar a existência pelo Espírito Santo. Olha a profundidade das coisas que o Senhor está trazendo para você. Eu gostaria que você participasse, eu gostaria que você interagisse conosco, se você assim desejar, pelos telefones ou pela mensagem, no telefone 9828-5400. Quero mandar aí a paz para a irmã Jennifer, que disse que está sempre acompanhando o programa e tem sido uma bênção na vida dela, esteve ontem no templo. Daqui a pouco nós vamos estar orando para o irmão Pedro, que está internado. Uma pessoa acabou de ligar e pedindo oração, nós estaremos orando para este irmão que está passando por um momento de enfermidade e sabemos que todo o poder está na mão do Senhor. Deus é um Deus que cura. Amém, irmãos? São várias pessoas que estão participando aqui. Pastor, este é o batismo do meu sonho. Rosângela, a irmã está falando aqui a respeito do batismo, né? Sobre essa parte que nós passamos aí no intervalo sobre batismo. Muitas pessoas estão participando e dizendo como é lindo e ela desejaria ter participado, mas irmã Rosângela, não vai faltar oportunidade para você estar participando aí em nome de Jesus. Eu gostaria de falar aqui, o Juninho, o Gabriel, o pessoal, os jovens do templo, todos estão participando, mandando um abraço aí em nome de Jesus. A filha do diácono Mauro está falando aí sobre a programação charliana, dizendo que toda a família está assistindo e tem aprendido muito sobre a palavra do Senhor, o qual o programa tem sido bênção e tem ajudado as pessoas, né? A Carla mandou uma mensagem aqui: pastor, sou Carlos, estou ligado aqui no programa e assistindo. Um abraço à irmã Carla, em nome do Senhor Jesus. São diversas pessoas, irmãos, que estão participando e na medida do possível a gente vai estar citando o nome e os ministérios, interagindo, porque a igreja também é unidade. Agora, vamos entender isso aqui que eu disse para você. Eu converso com várias pessoas que dizem assim: pastor, eu não encontro o meu ministério. Qual é a minha função dentro do corpo? O que eu vou fazer? Eu gostaria de saber o que eu vou fazer para mim entender e abraçar a igreja e viver. Isso é um grande erro. É como aquelas pessoas que dizem assim: olha, no dia que eu tiver condição eu faço isso. No dia que Deus prosperar, eu realizo aquilo. No dia que eu conseguir, eu dou alguma coisa. Isso é conversa, irmãos, que não chega a lugar algum. Você tem capacidade de fazer, de doar e de ajudar com aquilo que você tem. É impossível. Uma vez que você já vive, você pode dividir alguma coisa, a sua atenção, o seu ouvido, suas palavras, suas orações, elas devem ser direcionadas a alguém. Agora, você nunca vai desenvolver e entender sobre o seu ministério se você não está ligado ao corpo. Então, se você quer aprender aquilo ou qual é o chamado do Senhor para a sua vida, comece da base. E a base é: esteja unido ao ministério. Procure uma igreja. E eu não estou chamando você para vir para a igreja, Templo da Salvação, como se fosse a única igreja, que eu não sou tolo e nem ignorante, estúpido para pensar dessa forma. Não estou aqui para fazer propaganda da igreja Templo da Salvação, porque a igreja, eu sei
sei que a Igreja Templo da Salvação, como uma instituição que tem ali o CNPJ, que tem o endereço, nós somos ali parte da igreja em geral, qual cabeça é Cristo. E existem diversas e centenas e milhões de ministérios ou milhares esparramados nesse mundo inteiro que exercem um trabalho fundamental e faz coisas que nós não fazemos e que talvez nunca vamos fazer, porque cada um recebe um chamado ministério diferente. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, querido, se você é evidente, puder vir na Igreja Templo da Salvação, o qual está aberta para cultos toda quinta-feira às 3 da tarde. Toda quinta-feira às 3 da tarde eu estou no templo, um culto de 1 hora à tarde para abençoar a tua vida. Então se você puder vir, vai ser uma benção, a gente conhecer pessoalmente, você receber uma palavra, receber uma oração, ouvir uma palavra, crê em mudar de vida. Ou nos cultos à noite, que acontece de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado, domingo às 19h30, vai ficar ao seu critério. Vale a pena também te lembrar que eu estou na igreja de manhã todos os dias, de 6h30 da manhã às 8 da manhã e à tarde, de 3 às 5 horas da tarde. A minha vida é para servir. Então nós estamos de manhã, à tarde e à noite. Então se você puder vir em um desses horários para a gente conversar, orar e entender e ser útil, você dando a oportunidade de nós te servirmos para que juntos podemos depois servir os outros, será uma benção. Mas talvez o ministério fica longe para você. Nós estamos no centro de Sete Lagoas, na rua Dr. Pedro Luiz, 639. Talvez fica longe para você. Estamos na Cidade de Deus, na Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, 5044, na direção do pastor Júlio César. Talvez fica difícil para você ir lá. Então o que eu faço, pastor? Em nome de Jesus, procure uma igreja próxima da sua casa, que fale a palavra, que pregue a palavra, o verdadeiro evangelho, uma igreja que ensina a respeito de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o reino de Deus sendo manifestado, uma igreja que vai contra a iniquidade, contra o erro, uma igreja que não está ali, não é para julgar, é para ensinar e abraçar aqueles que querem mudar de vida, uma igreja que fazem discípulos, uma igreja que tem frutos em mãos, uma igreja que corre atrás e que ama o evangelho. Procure um lugar assim e senta, aprenda, ouve, escuta, abraça e entenda que você está ali para melhorar e não para difamar o local e nem o pastor e nem a liderança. Fique à vontade. O meu dever, querido, não é atrair você para o templo. O meu dever, o Senhor me chamou para ensinar a verdade, para que você possa compreender e praticar. Agora, onde você vai congregar, já não é comigo, é com você e com Deus. Então, fique à vontade para você congregar no lugar que mais é acessível para você e para a sua família. Evidente, volto a repetir, se você puder vir ao centro aos domingos, quem sabe você congrega uma vez na semana, 2 vezes no mês, tem pessoas que congregam conosco desse tipo, devido que moram em outra cidade ou coisa dessa natureza. Mas se você não puder congregar conosco, fique à vontade, desde que você que acompanha o programa já é sábio e sabe escolher, definir e decidir aonde você vai conduzir a sua família e quem é o pastor que vai conduzir você num caminho de ensino, de palavra, de abraço e de respeito, porque se não tiver um bom líder, o povo se corrompe. Se não tiver um bom pastor que ama a palavra, que ama a organização, que sabe lidar com os problemas diários, porque aonde tem pessoas, é evidente que tem problemas. Aonde tem pessoas, é evidente que vai ter um ali mais fácil de lidar com ele, outros mais difícil, mas tudo contribui para o crescimento daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer para você, sair do ministério ainda falando mal, criticando, condenando, falando mal de um membro, porque ele teve uma atitude que não agradou você, é uma atitude, é uma ação daquele que não conhece o amor de Deus que excede todo o entendimento. É evidente que às vezes você fica com raiva, é evidente que às vezes você fica chateado e triste pelo comportamento de alguém que lhe fere, que não sabe como lhe tratar, mas você que é forte, suportai os mais fracos, assim diz o Senhor. Suporta os mais fracos. Quando você sai, quando você questiona, quando você aponta, quando você fala que a pessoa é completamente indigna de receber amor, você se torna inferior a ele, porque você agiu do mesmo modo. E se você acha superior, então viva diferente em nome de Jesus. É necessário eu te dizer essas verdades, porque o Senhor lhe ama, tem obra, tem planos, tem ministérios, mas se você é afastar do corpo, volta a repetir, você vai ficar fraco, caído na beira do caminho e será condenado. O Senhor não quer isso para a sua vida, não. A igreja é a multiforma de sabedoria de Deus.
É na igreja que o Senhor manifesta os dons espirituais, é na igreja que opera as maravilhas, é na igreja que o Senhor trabalha. Sabe por quê? Porque é na igreja que tem ministérios de compromisso, é na igreja que tem ministérios de oração. Eu na minha casa sozinho, sem compromisso de estar ligado no corpo, eu vou pecar mais fácil, eu vou abraçar o pecado mais fácil, eu vou dizer não na hora que eu quiser, vou dizer sim na hora que eu quiser, eu vou viver a minha vida, mesmo eu indo na igreja como visitante. Mas quando você passa a ser membro, o Espírito Santo de Cristo passa a habitar você, aí você passa a entender que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive você. Mas isso é para quem isso é para quem faz parte do membro, o qual contém o corpo, que forma o corpo, o qual cabeça é Cristo. Se você não faz parte do corpo de Cristo, você não tem a mente de Cristo. Então você vai falar o que quiser, pensar o que quiser, comer o que quiser, olhar o que quiser, manifestar com o que quiser, porque a tua mente não é a mente de Cristo, é a mente humana. Eu preciso, importantíssimo dizer para você essa verdade. Fora da igreja, querido, não tem como. Pastor, mas eu estou na igreja onde não desenvolve, eu estou na igreja onde não cresce, eu estou na igreja onde não aprendo. Aí é uma questão para você decidir. Você tem que ser sábio para saber aonde você está. Quem é o teu pastor? O teu pastor gasta tempo com as ovelhas? O teu pastor gasta tempo para receber as pessoas? O teu pastor tem conhecimento da Bíblia Sagrada para ensinar? Porque como que ele vai ensinar? Ele pode amar demais. Se ele não conhecer nada da Bíblia, o que ele vai ensinar? Palavras de si mesmo. Mesmo que ele não tenha a intenção de magoar ou de ensinar errado, ele vai ensinar errado, se ele não tem conhecimento da Bíblia Sagrada. Então são coisas, querido, que na medida do processo e da caminhada, você é capaz de decidir aonde ficar e como governar a tua família e levar a tua família para aprender. Amém, querido? Nós estamos ao vivo com o programa Praticar a Verdade e são várias pessoas que estão participando aqui. Eu quero mandar um abraço aqui agora, pastor o Fábio e a minha esposa Fanny, obreiro da Fonte dos Milagres. Estamos ligados na programação. Essas têm sido uma bênção, em nome de Jesus. Estamos ligados na programação, tem sido uma bênção em Prudente de Moraes. Que Deus abençoe aí o pastor, o irmão Fábio e a esposa, que são obreiros da igreja Fonte dos Milagres, e estão assistindo lá em Prudente de Moraes. Um abraço carinhoso e que Deus continue abençoando em nome de Jesus. São várias as pessoas que estão participando. Eu quero estar lendo aqui algumas participações. Nós temos aqui mais um irmão. Pastor, aqui é o Denilson. Foi através dessa programação que conhecemos o Tempo da Salvação e estamos sendo muito abençoados. Que Deus abençoe o irmão Denilson, em nome de Jesus, pelo carinho e pela participação. A Débora do bairro Tamanduá está mandando uma mensagem aqui. Débora do bairro Tamanduá, não perde uma programação e tem sido uma benção para a minha vida e a vida da família. A irmã Débora está participando aí lá do bairro Tamanduá. Que Deus abençoe a irmã em nome de Jesus. Várias pessoas participando. Quero mandar um abraço aí, um abraço carinhoso à irmã Cátia, a paz do Senhor, pastor. Irmã Cátia, da Igreja Tempo da Salvação. E estar no corpo de Cristo, para mim, é estar em paz com Deus, tendo a certeza que estamos fazendo a vontade do Senhor. Estar no corpo é estar em família. É a participação da irmã Cátia. E um abraço aí à Ingrid e ao irmão Odair, do Odair Lanches, fazendo a propaganda para o irmão Odair Lanches aí na Rua Equador. Uma pessoa de grande experiência com Deus e logo, logo vai estar no ministério em nome de Jesus. Um abraço para a irmã Cátia e a irmã Ingrid. E ela foi a primeira a participar no contexto de expor sobre família e sobre igreja. Ela vai dizer que está ligada à igreja, tem sido uma bênção, e está ligada à igreja, isso também está em família, porque somos família espiritual. Ontem mesmo o irmão estava falando na igreja, algo que eu achei interessante, que a família espiritual é legal, porque assim que você conhece o irmão, depois de 3 minutos de palavra, você já bate no ombro e diz: a paz do Senhor, irmão, fique com Deus. Ou seja, há uma ligação muito grande, porque o Espírito que está em você testifica como o Espírito que está nele, porque é um só, dizendo que vocês são irmãos, porque provém do mesmo Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o qual tem o mesmo Salvador. Você usufrui da mesma fonte, então são irmãos. E como família, querido, você já viu o que acontece numa família quando alguém, por exemplo, entra numa desavença com alguém? Toda a família entra para defender. Na igreja acontece da mesma forma. Quando você
você está ligado como membro. Não é que quando você arruma confusão, todo mundo sai para brigar. Mas nós dobramos os nossos joelhos e passamos a clamar um Deus justo que está no céu, para ter misericórdia daquele membro que está passando por uma aflição e uma necessidade. E Deus sempre atende aqueles que primeiro são de casa. Olha aqui, irmãos, pelo Espírito Santo, o Senhor já nos revelou muitos mistérios aqui, importantíssimos, importantíssimos. Quando você faz parte da família, você já não vive mais sozinho. É família. E a família é verdadeira, sempre nos horários de oração e de culto, ou pelos telefones das amizades sadias, você vai ter um relacionamento de paz e de justiça com diversas pessoas, o qual você já não vive mais sozinho, há uma interação, uma afinidade e há um governo celestial em todos. O Senhor está nos dizendo sobre a importância. Você que está na igreja, continue em nome de Jesus, exercendo o teu ministério. Pastor, eu não sei qual ministério, continue na igreja. Começa a participar do evangelismo, de visita, limpa a igreja, tenta pregar, participa de algum culto, tenta fazer aquilo que está dentro de você, querido, porque o Senhor te chamou e se você é membro, você tem importância, em nome de Jesus. Não saia daí, no próximo bloco eu quero orar por toda a sua família e abençoar você em nome do Senhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente, roupas, enxovais, cama, mesa e banho, artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orocimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Os cativos preparar o caminho, anunciar da salvação. Eu serei, diga, Pai de multidões, tocarei e muita gente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, estamos aí ao vivo com o programa Praticar a Verdade e diversas pessoas participando, interagindo aí com a programação. Estamos num assunto a respeito da importância de você estar ligado no corpo, o qual o cabeça é Cristo. Longe da igreja, você não aprende. Longe da igreja, você não vai ter estado de compromisso. Longe da igreja, você vai passar a ir à igreja como um local, apenas como um simpatizante, vai ouvir, vai achar bacana e vai embora e vai continuar com a tua vida normalmente. Mas quando você passa a ser membro da igreja, a tua vida muda, porque o Espírito de Deus passa a guiar você. Aí alguém pode questionar, pastor, mas tem gente que vai oprimir, tem pastores que vão colocar maldição. Aí não, irmãos, nesse caso é você que tem que ter conhecimento da palavra para não ser enganado.
A Bíblia fala em Oséias, capítulo 6, que o homem, os filhos de Deus, eles erram por falta de conhecimento. Esta programação Praticai a Verdade, que o Senhor tem abençoado aqui, o objetivo dela é trazer esclarecimento das Escrituras Sagradas. O objetivo é trazer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para alguns ministérios, conhecimento da palavra de Deus, para que você pregue isso à noite na igreja, pregue isso na reunião de jovens, pregue isso no ciclo de oração, sobre a importância da igreja de estar unido e de defender a união da igreja. E aí eu termino essa palavra aqui que eu quero orar e dar alguns recados. Você que está ligado à igreja, você é chamado a um desafio de defender a unidade da igreja. Como que você defende a união da igreja? Você defende a união da igreja, irmãos, é defendendo o outro membro, o outro irmão e a outra pessoa que pensa diferente de você, que fala diferente, que tem gosto diferente, que pratica um esporte que você não gosta, que veste uma roupa que você detesta, mas você aprende a respeitar e você defende ele. Você não fala mal, você não aponta, você sabe relacionar, porque você sabe que o teu relacionamento não depende do que ele faz ou deixou de fazer, depende daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então está muito além de questões exteriores. Por que defender a unidade da igreja é importante? Porque deixa eu te dizer uma coisa, as igrejas, nós erramos muito, achando que é o pecado de adultério que destrói uma igreja, que é o pecado de prostituição que destrói a igreja, porque nós achamos que é o roubo que destrói a igreja, porque isso é bem visível e não é. Por mais que isso é o mal. O que destrói a igreja são facções, são grupos separados. É um irmão que fala para o outro irmão que a irmã não presta. É o irmão que fala para o outro irmão que o irmão fulano de tal falou de outro. E aí vai criando na mente, descendo para o coração, raízes e pensamentos de tolices e de invejas e de raiva. E quando você assusta que não, Satanás com uma mentira, Satanás com uma coisa pequena, conseguiu, irmão, colocar desunião e apagar a chama do Espírito Santo. Então defende a unidade da igreja. Nunca ouvindo nenhuma pessoa que vai chegar falando mal do outro. E quando isso acontecer, sabe o que você faz? Chega no pastor e no líder e chama eles para chamar todas as pessoas envolvidas e resolver a situação. Se o pastor não resolver, aí eu te aconselho, é necessário você pensar qual é o ambiente que você está. Porque o pastor, ele tem o dever de chamar e de dar, né, a correção para o grupo defendendo a unidade da igreja. Então você é desafiado hoje a defender a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Não importa o que o irmão fez, deixou de fazer. Está errado, Deus vai punir, Deus vai lidar com ele. Mas o que depende de você é perdoar e entregar nas mãos do Senhor, não falar mal e é para abençoar e não amaldiçoar. Porque se você ama somente os que lhe amam, que diferença tem você do filho de Satanás? Nenhuma, meu filho. Se eu só amo as pessoas que me tratam bem, que servo de Deus sou eu? Não sou servo de Deus, sou hipócrita e mentiroso. Então é necessário a gente rever as nossas bases e as nossas questões da espiritualidade. Amém? Pastor, eu estou ouvindo agora, mas eu não estou ligado na igreja. Como que eu vou defender a unidade? Faça parte. Está parado? O Senhor te chama para um convívio, para um renovo. Por que parou? Porque alguém lhe disse, apontou, falou algo mal? Então quer dizer que a palavra de alguém te separa do amor de Cristo? A dificuldade financeira, a dificuldade existencial, sentimental é capaz de afastar você da igreja? Tem gente que vive assim. Quando alguém morre, a pessoa também morreu para Deus. Quando está desempregada, a pessoa para Deus também, Deus para ele não existe. Quando passa um vazio existencial, ele coloca na mente que Deus o abandonou. Então quer dizer que o teu relacionamento com Deus depende das coisas que você tem? Não está errado. Deus, você relaciona com Ele, é por aquilo que Ele é e até por aquilo que Ele já fez. Qual é o maior sacrifício de Deus? O amor. O amor de Deus deu o Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a obediência e o amor de Jesus Cristo o levou à obediência até a cruz. E a cruz, irmãos, foi a pior, a zombaria, foi o maior escárnio de um homem pode viver, porque Jesus, sendo obediente, foi a caminho de morte, morte da cruz, aniquilando a si mesmo. Sendo homem, e como homem foi servo, sendo obediente ao Pai. E Jesus, ele fez isso, sabe para quê? Para que todas as coisas fossem conquistadas para a tua vida, para que você aprendesse a desenvolver no mundo espiritual com alegria, com paz, com justiça, com perdão, recebesse perdão dos seus pecados e fosse conduzido ao Pai pelo caminho que é Cristo, à eternidade.
E Jesus Cristo, pelo teu amor, nos concedeu o Espírito Santo, porque ele disse, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. Eu vou rogar ao Pai e o Espírito Consolador vai vir. E o Espírito Santo, pelo amor, querido, que ele tem também, ele não fala de si mesmo, ele fala de Jesus. Então nós observamos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando. O Pai concedendo o Filho sendo obediente, concedendo o Espírito Santo negando a si mesmo e falando de Jesus. Para que eu e você entendesse que na igreja, quando nós passamos a servir, aí o reino de Deus é manifestado. Amém? Eu quero ler algumas últimas mensagens, não vai dar para mim estar lendo todas as mensagens, são muitas pessoas participando, tá? Eu quero mandar aqui, ó, manda um abraço para o Bernardo Miguel, que tem assistido o programa. Um abraço aí ao Bernardo, em nome de Jesus, que tem acompanhado a programação. Vamos estar lendo mais uma mensagem aqui. Eu moro na sede, assisto todos os dias essa programação, é uma bênção na minha família e a paz do Senhor Jesus. O nome da pessoa é Andréia, mora na sede e tem acompanhado a programação. Que Deus te abençoe, Andréia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem acompanhado. A pessoa mandou uma mensagem aqui agora, olha, essa programação mudou a vida da minha mãe para melhor. Que gracinha, irmãos, que Deus abençoe. Jonathan, de 12 anos, eu agora adoro ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe esse adolescente aí, irmão Jonathan, de 12 anos, falando que essa programação mudou a vida da mamãe dele para melhor. Que Deus abençoe o Jonas aí, 12 anos de idade, e falando que agora ele adora ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe e muitas coisas têm para vir em nome de Jesus. Irmãos, mais uma pessoa participa. Boa tarde, pastor. Mande aí um alô para Marta e o Gabriel e oração para todos nós. Amo ao Senhor e a igreja em Cristo Jesus. Muito obrigado. Estou ligado e não perco a programação. E está pedindo oração para Kevin, que está no hospital municipal. A gente vai estar orando, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, irmãos, são muitas pessoas participando, fica até difícil. A gente está falando aí, são diversas pessoas mandando aí, participando. Eu quero apresentar aqui, ó, pastor, estou pedindo oração para minha mãe que está deprimida. Eduardo está participando aí, a gente vai estar orando agora. O Magno, Mateus e a Jéssica do Tempo da Salvação, o Bruno do Tempo da Salvação assistindo a programação, falando que Deus tem falado ao coração. Muitas pessoas participando aí, ó. Brenda Campos tem participando e mandando um abraço. Pessoal da Igreja Tempo da Salvação, tô correndo aqui, tá, irmãos? Porque são muita gente. Vanderlei, do CDI 2, tenho aprendido muito com esta programação. Que Deus abençoe o Vanderlei aí, do CDI 2, em nome de Jesus. São muitas pessoas participando. Estou assistindo e gosto muito desta programação. Ainda está escrevendo aí. Irmãos, tem muitas pessoas, eu não vou conseguir falar para todos, meu coração se alegra, porque a gente vê que as pessoas está com sede da palavra do Senhor, está com sede do Evangelho, e isso tem trago alegria ao nosso coração. Olha, a pessoa que mandava, estou assistindo a programação, gosto muito. Geralda, boa tarde. Paz do Senhor, irmã Geralda, que Deus abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que mandou a mensagem e não deu tempo, eu não consegui ler, na próxima programação você vai estar participando e a gente mandando um abraço para você, paz do Senhor para a tua vida e para a tua casa e orando para a família em nome de Jesus, ok? São diversas pessoas, programação bem assistida e a gente agradece a Deus porque isso é obra dele, é o carinho de Deus com a tua vida e com a tua família. Vamos orar agora nesse instante? Vamos orar e pedir ao Senhor em prol dos irmãos que ligaram pedindo oração em relação às pessoas que estão internadas agora, pessoas que estão passando aí por um período de enfermidade. E esse Deus, irmãos, ele é um Deus que sara e ele é um Deus que cura. O livro de Marcos vai dizer que a gente deve orar, colocar mãos sobre os enfermos ou então lançar uma palavra de autoridade. E quando a pessoa ouve aquela palavra e tem fé, o milagre acontece. Amém? Eu tenho recebido, irmãos, diversas ligações das pessoas dizendo que através da oração e quando a palavra é lançada e manifestada, eles tomam posse daquela palavra, eles crêem naquela palavra e a vida é mudada. Então vamos orar agora e que você venha crer naquilo que vai ser proferido em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por tudo que o Senhor é e por as coisas que o Senhor tem feito e por aquelas que o Senhor ainda há de fazer. Eu te louvo pela palavra que o Senhor tem ministrado aos diversos corações.
Eu te louvo pelo entendimento que o teu povo tem alcançado, porque isso é obra do Senhor. E nesse instante, meu Deus, esta pessoa que tem assistido e que está desanimada da igreja por causa de problemas e dificuldade, que o Senhor venha direcionar os caminhos. Não deixa que a tua filha tome decisões erradas em nome de Jesus, porque o teu Espírito Santo há de nos guiar em toda a verdade. Aquela pessoa que está parada de congregar por causa de fatos, acontecimentos, palavras e ações que têm entristecido o teu coração, que a partir de hoje, dessa programação, venha queimar, meu Pai, no íntimos, e essa pessoa venha ter a convicção no teu espírito, que está ligado ao corpo, o qual cabeça é Cristo, é a melhor opção. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora e repreendo agora a enfermidade de todas as pessoas que têm acompanhado agora a programação, que ligou pedindo oração, pessoas que estão internadas nos hospitais agora. Meu Deus, em nome de Jesus, enfermidade e espírito de enfermidade, infecção, dor nos ossos, dor no estômago, na cabeça, hemorragia, algo que tem trago tristezas e angústias e dor no físico e na alma. Em nome de Jesus, eu repreendo agora a enfermidade e o espírito de enfermidade na tua vida. O Senhor te cura nesse instante. O Senhor te sara nesse instante. Nós repreendemos agora. Eu repreendo agora esta enfermidade, esse espírito maligno que tem causado tanta desgraça na tua vida. Em nome de Jesus, sai todo o mal agora e receba a paz, a cura, a unção e a ousadia para você agradecer a Deus e manifestar o reino de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor. Nos últimos minutos da programação, eu preciso te dizer que a igreja está aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 6h30 da manhã a 8 da manhã. Eu estarei ali para orar e abençoar tua vida. Não é um culto, é 2 horas de oração todo dia de manhã. Atendimento para conversar, tirar dúvidas. Você que precisa entender um pouco mais sobre a igreja, sobre o ministério. Eu estou todos os dias, de 3 às 4h30 da tarde. Todos os dias. Culto à tarde, toda quinta-feira e à noite de quinta a domingo. Vai anotando para você estar ciente das programações que a Igreja Templo da Salvação tem aí, porque está para servir. No centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, no finalzinho da rua Doutor Pedro Luiz, ao lado do Sacolão Center. E nós temos a Igreja Templo da Salvação na Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, 5044, nas mediações da Cidade de Deus, na direção do pastor Júlio César e os obreiros que estão ali para aconselhar, ajudar, orar e abençoar a tua vida. Amém, irmãos? Preste bem atenção. O Senhor tem nos usado aqui pela misericórdia dele e tem abençoado você com conhecimento, com ensinamento. A tua mente tenha sido aberta. Eu recebo ligações de pessoas dizendo assim: pastor, o que eu tenho aprendido sobre igreja e sobre a Bíblia, assistindo o programa dentro de 3 meses, são coisas que há 5 anos eu não aprendi na igreja. Eu estou sendo sincero, essas pessoas que me falam e comentam sobre isso. Então Deus tem nos usado, pela misericórdia e a bondade dele, para abençoar a tua vida. Mas isso é obra de Deus, com conhecimento, com paz, com cura, com milagre, com libertação de filho, com mudança na mentalidade do marido, do esposo, da esposa e coisa desse tipo. Agora, Deus também convém, irmãos, convenhamos que o Senhor entende também que se Ele abençoa a tua vida, você também é capaz de abençoar a vida do outro e de alguém, principalmente o ministério. Então eu chamo a tua atenção para você anotar esta conta que aparece na tela do seu visor, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, Templo da Salvação, para que você possa ser um colaborador, ajudar a manter esta programação. Porque nós não estamos aqui porque um anjo vem e ajuda a pagar a programação. Deus nunca precisa de dinheiro. Mas você, querido, você como filho de Deus, deve entender que ele não precisa. Mas como que uma programação dessa é mantida no ar? Como que a igreja é mantida? Como que as coisas são mantidas? Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Então tudo há um contrato, tudo há um aluguel, tudo há um compromisso. E Deus abençoa você para que você, com amor e com graça, no reino e na obra, abençoe a obra de Deus. Você não precisa de vender a sua casa, vender, cortar o seu cabelo, jogar o seu dinheiro numa fogueira, ou seja o que for.
mas você precisa ter consciência que as coisas de Deus precisam de colaboração. E nós da Igreja Templo da Salvação trabalhamos com tamanha transparência e eu tenho assim, total liberdade para estar falando com você a respeito disso. Então seja um colaborador dessa obra. Eu não preciso citar o seu nome, não preciso nem saber quanto que você vai estar abençoando, depositando para nos ajudar a manter esta programação. Mas eu digo para você uma coisa, a Bíblia fala, palavras de Jesus, que há um Pai que está no céu, que quando Ele vê em segredo e em secreto aquilo que você faz, Ele há de recompensar você. Nada que você faz para Deus é inútil. Você acha que Deus vai receber algo de você e Ele não vai abençoar você além do que aquilo que você tem abençoado? De maneira alguma. Quando você entrega alguma coisa ao Senhor, o Senhor te abençoa numa forma tremenda e extraordinária. Então seja um mantenedor desse programa e nos ajude a manter esta programação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou estar lendo a última mensagem aqui. Oi, pastor, estou assistindo. Você, eu e minha família. Débora. Pastor, o seu programa para mim fortalece muito as nossas vidas pelo conhecimento. Que Deus abençoe aí a irmã Débora e a família, em nome de Jesus, que tem acompanhado a programação. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar. A Igreja Templo da Salvação é a igreja que tem a missão de ensinar a verdade. E você pratica ela em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.